Do silêncio à presença. Momento com Deus que te aproxima dele e direciona o seu dia. Pare tudo agora. Respira, mas respira com consciência. Esvazia sua mente por alguns segundos, porque o que você está prestes a ouvir não é uma mensagem qualquer. É um chamado, um sopro que vem de dentro, uma voz que não grita, mas insiste, que não se impõe, mas permanece. Quantas vezes você já se sentiu rodeado de vozes e, ao mesmo tempo, completamente sozinho? Quantas vezes desejou ouvir Deus, mas parecia que Ele estava longe, como se estivesse em silêncio? E se eu te dissesse que o silêncio dele não é ausência, mas convite? Convite para um tipo de oração que vai além das palavras. Uma oração onde o protagonista não é você falando, mas você escutando. Estamos tão acostumados a preencher todos os espaços com estímulos que esquecemos de como é viver em estado de presença. Presença real, presença divina. Deus não compete com o barulho da sua vida. Ele espera que você perceba que, por trás de toda a correria, de toda a ansiedade, de toda a necessidade de controle, há uma sede que nada neste mundo consegue saciar. E essa sede é da presença dele. Só que essa presença não se manifesta no ruído da performance, na pressão de se provar bom o bastante, ou na culpa de se sentir fraco. Ela se revela no simples, no profundo, no silêncio. E não estou falando de silêncio como ausência de som, mas de um estado de alma. Um ponto onde a alma para de resistir e começa a se render. Você já percebeu que a maioria das transformações verdadeiras não começa com grandes explosões, mas com um sussurro, um desconforto interno, um incômodo que vai crescendo, uma saudade de algo que você talvez nunca tenha experimentado plenamente, mas que o seu espírito reconhece como lar. Essa saudade tem nome, é a vontade de Deus. E a vontade dele, muitas vezes, se revela quando tudo se aquieta. Agora mesmo, há algo se movendo dentro de você. Não porque eu esteja falando, mas porque o Espírito Santo está ativando em você um desejo novo. Um desejo de parar de sobreviver espiritualmente e finalmente viver com sentido. E isso só acontece quando você para. Quando você escuta, quando você está presente. E presença só nasce no silêncio. No silêncio, Deus não apenas fala, Ele transforma, direciona, cura, corrige, enche e, acima de tudo, ama. Você não precisa de um espetáculo, precisa de um momento real com Deus, onde não há necessidade de disfarces, onde a máscara da perfeição cai, onde a dor não é encoberta, mas acolhida, e onde o cansaço da alma encontra repouso. Esse momento pode começar agora. Tudo o que você precisa fazer é escolher. Escolher calar o mundo por dentro. Escolher estar inteiro. Escolher ser encontrado. A experiência do silêncio que revela a presença. Você já notou como há uma guerra acontecendo dentro de você, sempre que tenta ficar em silêncio? Uma luta invisível entre o que é urgente e o que é essencial, entre a necessidade de agir e o chamado para simplesmente estar. Sempre que você decide parar, a mente grita, as preocupações se agitam, o celular vibra, o tempo corre, e dentro de você, uma voz sussurra. Você não pode parar agora. Há muito o que fazer. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Porque o silêncio verdadeiro não é a ausência de movimento. É o terreno onde a fé cresce sem distrações. Esse silêncio, que parece tão simples, é muitas vezes o espaço mais desafiador para habitar. Não porque seja vazio, mas porque é cheio de verdades que evitamos. Quando o barulho se cala, os pensamentos ganham eco. E é aí que você escuta não só Deus, mas também aquilo que precisa ser curado em você. O silêncio te confronta com quem você realmente é. E só quem tem coragem de permanecer nesse espaço é capaz de experimentar a presença transformadora de Deus. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre se recolher internamente.
É saber que, mesmo cercado de pessoas, você pode encontrar um lugar secreto dentro de si onde Deus habita. Jesus fazia isso. Ele se retirava, buscava o monte, o deserto, o lugar solitário, não para fugir, mas para se alinhar. Porque o Pai fala no silêncio, e quem anda com Deus sabe. O poder vem depois da escuta, a direção no silêncio, a cura na quietude. Há respostas que o barulho não permite ouvir. É nesse lugar secreto que as máscaras caem. Você não precisa impressionar ninguém, nem a si mesmo. Deus não espera que você venha com discursos prontos ou com orações decoradas. Ele quer a sua verdade, mesmo que ela seja fraca, confusa, ferida. No silêncio, ele toca exatamente onde você achava que precisava esconder. Porque o que você esconde, ele já viu. E o que você revela, ele transforma. Não há um segundo no silêncio em que ele não esteja presente. E talvez você diga, mas eu não sinto nada. E está tudo bem. A presença de Deus não depende do que você sente, mas do que você escolhe crer. E o silêncio é um ato de fé. Quando você silencia, você está dizendo, Senhor, eu confio que o Senhor está aqui, mesmo que minha alma ainda esteja inquieta. E pouco a pouco você percebe, a inquietação diminui, a mente desacelera, o coração se aquece, porque a presença dele não é ruído, é essência. O silêncio também te reposiciona. Ele alinha suas intenções. Ele limpa seus olhos. Você para de orar por aquilo que acha que quer e começa a desejar o que realmente precisa. A oração muda, o coração muda, a vida muda. Porque a presença de Deus nunca deixa alguém do mesmo jeito. Ele não apenas conforta, ele redireciona, ele dá propósito, ele dá paz que o mundo não entende. E tudo isso começa nesse espaço silencioso que você tem tentado evitar, mas que agora começa a acolher. Neste exato momento, Deus está te observando entrar nesse lugar interior. Um lugar onde não há performance, só presença. Onde você para de correr e começa a confiar. Onde o peso da vida se dissolve na leveza de saber que você não precisa resolver tudo sozinho. Onde a oração não é um pedido desesperado, mas uma entrega confiante. E onde o silêncio não é mais um vazio incômodo, mas um campo aberto onde Deus semeia aquilo que em breve vai florescer. Quando o silêncio se torna oração. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas uma pausa e passa a ser uma linguagem. Não uma ausência de palavras, mas uma presença que fala. Uma presença que toca partes do seu ser que nenhuma frase alcançaria. Quando o silêncio se torna oração, tudo muda. A atmosfera muda. O interior muda. Você já não precisa explicar nada a Deus, porque Ele entende tudo antes que qualquer pensamento se forme. É nesse nível de intimidade que a alma encontra descanso. Você ora sem falar. Apenas está. Apenas permite. Apenas se entrega. Chega uma hora em que não há mais argumentos, nem listas, nem justificativas. Só o desejo de permanecer. O silêncio orante é como aquele olhar entre duas pessoas que se amam tanto que não precisam dizer nada. É conexão pura. Quando você entra nesse lugar, não está pedindo por bênçãos, está pedindo pela presença. Não está tentando resolver seus problemas, está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu só quero estar onde o Senhor está. Essa é a oração que mais agrada o coração de Deus. A que nasce do anseio e não da exigência. Muitas pessoas passam anos orando com palavras, mas nunca experimentam esse lugar de intimidade, onde o silêncio fala mais alto que qualquer clamor. E não porque Deus não escute as palavras, mas porque Ele responde ao coração. E o coração só se revela por inteiro quando o barulho cessa. Deus não busca oradores eloquentes, Ele busca corações rendidos, e um coração rendido
Ora até em silêncio, até no sofrimento, até na dúvida, porque o silêncio da fé fala mais alto que o grito do medo. Neste tipo de oração não há fórmulas, não há hora marcada, não há performance, há entrega. Você pode estar sentado no ônibus, lavando louça, deitado na cama, andando na rua. O corpo segue o ritmo da vida, mas a alma está prostrada diante de Deus. A sua atenção está voltada a Ele, e isso é oração. É como se o silêncio do mundo abrisse espaço para o céu entrar em você. Uma paz que não vem do controle, mas da confiança. Uma certeza que não depende da lógica, mas da fé. Isso só nasce onde o barulho não reina. Quando o silêncio se torna oração, você começa a enxergar as coisas com outro olhar. Aquilo que antes parecia motivo de desespero, agora se torna motivo de entrega. Aquilo que antes era uma cobrança interna, agora é alívio. Você percebe que a vontade de Deus é melhor que qualquer plano que você construa sozinho. E mesmo que você não compreenda tudo, começa a descansar, porque já não está mais buscando respostas, está buscando a presença. E quem encontra a presença, encontra tudo. É nesse silêncio que o Espírito Santo ministra. Ele traz consolo que palavras humanas não conseguem dar. Ele aponta direções que nenhuma lógica poderia traçar. Ele revela verdades que livros não ensinam. Ele acalma tempestades internas com uma simples sensação de que Deus está ali. E quando você percebe, está chorando sem saber por quê, ou sorrindo com o coração aquecido, ou apenas em paz, mesmo sem explicação. Porque quando o silêncio se torna oração, Deus age nas camadas mais profundas da alma. E o mais incrível é que mesmo sem falar, você sai desse momento mais cheio de Deus, mais forte, mais claro, mais livre. E o dia começa diferente, porque o espírito foi alimentado, a mente foi alinhada e o coração foi reposicionado. Isso não veio de uma reunião, de uma pregação ou de um evento. Veio do seu encontro silencioso com o Criador. Um encontro que pode acontecer sempre que você estiver disposto a calar tudo, para ouvir tudo o que realmente importa. O direcionamento que nasce da presença. Há decisões que você precisa tomar. Há caminhos que ainda parecem confusos. Há vozes demais tentando guiar você, expectativas externas, pressões internas, comparações que apertam o peito. No meio de tudo isso, a vontade de Deus parece um mistério escondido atrás de muitas camadas de ruído. E é por isso que a presença dele se torna vital. Porque é nela que o discernimento nasce. Não como um mapa completo, mas como uma bússola segura. E essa bússola só se ativa quando você aprende a permanecer. Quando o silêncio que você experimentou deixa de ser apenas um alívio e se torna um estilo de vida. A presença de Deus não é um estado emocional momentâneo, é um ambiente que você escolhe habitar. E quanto mais tempo você passa nesse ambiente, mais clara se torna a voz dele. Porque Deus não está em crise, ele não tem dúvidas. Ele não está confuso sobre o seu caminho. A dificuldade está em nós, que queremos respostas sem comunhão, direção sem entrega, bênção sem rendição. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus revela os próximos passos aos que caminham com Ele, não aos que apenas pedem por atalhos. A resposta que você tanto procura talvez não venha em frases, mas em percepções. Em paz que excede, em sensações internas que se tornam certeza, em portas que se fecham e outras que se abrem quando você nem esperava mais. Quando você permanece na presença, sua visão muda. Você começa a discernir o que antes te enganava, começa a enxergar pessoas, propostas, oportunidades com os olhos do Espírito, e isso evita quedas. Evita desvios, evita desgastes desnecessários. A presença de Deus não apenas consola, ela te posiciona, te protege, te conduz. E às vezes, conduzir é dizer não.
Às vezes é fazer você esperar. Outras vezes é colocar em seu coração uma inquietação que te impede de seguir por um caminho que parece bom, mas não é Deus. Esse tipo de direção não se aprende em livros, não se força em orações repetidas. Ela nasce no solo do silêncio, cresce na prática da escuta, frutifica na obediência que vem depois. E o mais poderoso é que, quanto mais você caminha nesse estilo de vida, mais sensível você se torna. Pequenas decisões passam a ser feitas com reverência. Grandes decisões são envolvidas em oração sem ansiedade. Você para de agir por impulso e começa a agir por convicção. Porque quem ouve Deus não se move por medo, se move por fé. A direção de Deus não vem para alimentar o controle, mas para libertar da necessidade de controlar. Quando você entende isso, a vida muda. Você não precisa mais de todos os detalhes, só precisa da presença, porque ela é suficiente. Ela é o lugar onde você é lembrado de que o que parece incerto para você já está definido no céu. E mesmo quando a resposta ainda não veio, mesmo quando o caminho ainda não está claro, a presença te sustenta. Ela acalma a alma enquanto o tempo de Deus se cumpre. Ela não te tira do processo, mas garante que você não se perca nele. E quando for a hora certa, quando sua maturidade estiver alinhada com o propósito, o Espírito Santo vai soprar clareza. E você vai saber, não porque alguém te disse, mas porque o mesmo Deus que fala no silêncio vai falar na decisão. E você vai seguir em paz, com coragem, com firmeza. Porque quem é guiado pela presença não teme o futuro. Ele sabe quem está no controle. E isso basta. O dia que começa com Deus nunca termina igual. Há uma diferença enorme entre acordar para mais um dia e despertar para um propósito. Quando você abre os olhos e a primeira coisa que faz é se voltar a Deus, algo no seu interior se realinha. Não é sobre ter uma rotina perfeita, nem sobre fazer longas orações logo ao amanhecer. É sobre reconhecer que antes de qualquer compromisso, o primeiro encontro do dia precisa ser com aquele que sabe tudo sobre você. Quando esse encontro acontece, o ritmo muda, as emoções são filtradas, as decisões ganham um novo peso, porque quem começa o dia com Deus não anda mais sozinho. A vida insiste em acelerar, mas a presença de Deus insiste em te trazer para perto. O mundo grita com prazos, cobranças, notificações, mas Deus sussurra com paz, direção, equilíbrio. E você precisa escolher qual voz vai guiar o seu dia. Quando você começa com Deus, o que antes era pressão vira propósito. O que antes era medo vira coragem. O que antes era cansaço vira força. Isso não acontece por mágica, mas por presença. A presença de Deus é o antídoto contra a ansiedade disfarçada de produtividade. Ela desarma o coração para que ele esteja pronto para viver, e não apenas reagir. Quantas vezes você começou o dia já no piloto automático, pensando nos problemas, nas tarefas, nos imprevistos? Essa mentalidade te esgota antes mesmo da primeira reunião, do primeiro café, do primeiro sim. Agora imagine o contrário, abrir os olhos e antes de qualquer outro pensamento dizer: Senhor, este dia é teu. Conduz meus passos, guarda meu coração, orienta minhas palavras. Uma oração simples, mas com poder de alinhar o invisível. Porque quando você consagra o dia, você o tira das mãos do acaso e o coloca sob o cuidado do céu. Essa entrega logo pela manhã não é um ritual religioso. É uma reordenação interior. Um lembrete de que a paz não vem das circunstâncias, mas da fonte. E essa fonte não seca. Deus não muda com o relógio. Ele permanece fiel, constante, pronto para te ouvir. Mas é você quem precisa criar espaço para ouvi-lo, mesmo que seja por alguns minutos. Mesmo que a oração seja silenciosa. Mesmo que o corpo esteja cansado.
porque é no esforço de buscar, mesmo quando tudo diz para seguir correndo, que você se aproxima dele de forma mais intensa. Começar o dia com Deus também muda como você lida com as pessoas. O coração que foi preenchido pela presença não reage com impulsividade. Ele responde com discernimento, ele fala com brandura, ele escolhe o que vale a pena ser combatido e o que pode ser entregue a Deus. Você se torna mais leve, mais centrado, mais inteiro, e isso contagia, porque o mundo percebe quando alguém anda com Deus. Não é sobre frases bonitas ou postagens espirituais. É sobre presença real, uma presença que exala onde você pisa. E mesmo quando o dia não sair como você esperava, mesmo que as lutas apareçam, você não será o mesmo, porque algo foi plantado pela manhã. E aquilo que nasce na presença cresce com resistência. Um dia que começa com Deus pode ter tempestades, mas termina com fé. Pode ter desafios, mas termina com direção. Pode ter lágrimas, mas termina com paz. Porque Deus não promete uma rota fácil, mas garante presença constante. E é essa presença que muda tudo. É ela que transforma mais do que qualquer conquista, porque no fim não é sobre o que você vai fazer hoje, mas com quem você vai caminhar. E se for com ele, então já é um bom dia. O silêncio como estilo de vida e caminho de intimidade. O silêncio que transforma não é um momento isolado, mas uma prática constante. Ele deixa de ser apenas um recurso usado nos tempos difíceis e passa a ser o ambiente onde a alma escolhe habitar. Quando você compreende que o silêncio é mais do que ausência de ruído, ele se torna um abrigo, um refúgio onde a sua fé respira, onde a sua sensibilidade espiritual se desenvolve, onde sua visão se alinha com o céu. A intimidade com Deus não nasce do excesso de palavras, mas da profundidade da entrega. E essa entrega exige espaço, espaço interior, espaço emocional, espaço espiritual. O silêncio é o lugar onde esse espaço se abre. A vida cotidiana tenta convencer você de que parar é perder tempo. Mas diante de Deus, parar é ganhar clareza. É quando você interrompe o ciclo automático da pressa que consegue ouvir o que realmente importa. Você deixa de se alimentar da opinião dos outros e começa a se nutrir da voz de Deus. E essa voz, muitas vezes, não grita. Ela sussurra. Ela toca sem invadir. Ela chama sem forçar. E para escutar, é preciso desacelerar. Não se trata de viver isolado ou desconectado, mas de carregar por dentro um silêncio sagrado que protege a sua intimidade com Deus, mesmo no meio da rotina. Esse estilo de vida silencioso transforma a forma como você lida com os conflitos. O que antes provocava reações impulsivas, agora é filtrado pela presença. O que antes gerava discussões, agora é respondido com sabedoria. Você passa a discernir quais batalhas são para serem lutadas e quais são apenas distrações. E esse discernimento não vem da lógica humana, mas da sensibilidade espiritual que só se desenvolve no silêncio. Quando a alma aprende a escutar mais do que falar, ela começa a andar em equilíbrio, e esse equilíbrio protege sua paz, sua mente, seu coração. Você começa a perceber a diferença entre falar com Deus e viver com Deus. Porque viver com Deus é permanecer consciente dele em todos os lugares. É manter o espírito sensível mesmo diante das pressões externas. É orar sem precisar parar tudo, porque a oração já se tornou a base invisível de tudo. E isso nasce no silêncio. O silêncio diário se torna o chão onde sua fé pisa, a rocha onde sua identidade se firma, o espaço onde sua alma se esvazia do que é passageiro e se enche do que é eterno. E não há idade, posição ou ocupação que impeça alguém de viver esse estilo de vida. Não importa se você é estudante, profissional, mãe, pastor ou bispo, todos nós precisamos dessa intimidade silenciosa com Deus.
porque é nela que a carne perde força e o espírito ganha fôlego. É nela que as decisões pesadas se tornam mais leves, porque não são mais tomadas sozinhas. É nela que as mágoas são dissolvidas, que o orgulho é quebrado, que a ansiedade é silenciada. O silêncio não é uma fuga do mundo, é a base que nos prepara para enfrentá-lo com sabedoria, fé e direção. Quando o silêncio se torna um hábito, ele molda sua espiritualidade. Ele te ensina a valorizar mais a escuta do que a performance. Ele faz você confiar mais na condução de Deus do que na sua própria estratégia. E com o tempo, aquilo que antes era difícil se torna natural. Você começa a ansiar por esse momento como alguém com sede anseia por água. Porque no fundo, o silêncio é onde você se reencontra com a sua essência, onde o ego se cala, onde o espírito se levanta, onde Deus fala com mais clareza porque tudo dentro de você está finalmente ouvindo. E não há presente maior do que viver com essa consciência, de que, mesmo em meio ao barulho do mundo, você carrega dentro de si um lugar onde Deus habita, um lugar de paz, de comunhão, de revelação. Um lugar onde a presença é constante e a voz dele é familiar. Esse lugar não está longe, está aí, dentro de você, pronto para ser acessado toda vez que você escolher calar o mundo e ouvir o céu. A transformação invisível que constrói o visível. É no silêncio que Deus realiza suas obras mais profundas. Enquanto o mundo exige provas visíveis, o Espírito Santo trabalha no invisível. Ele reconstrói aquilo que se partiu dentro de você, realinha o que estava torto, cicatriza feridas que ninguém percebeu. E tudo isso acontece longe dos olhos, longe do palco, longe do aplauso. Porque o que é eterno não precisa de publicidade, precisa de raízes. E raízes crescem no escuro. É por isso que tanta coisa dentro de você começa a mudar quando você escolhe o silêncio como parte da sua comunhão com Deus. Você não vê imediatamente, mas sente. E com o tempo, os frutos aparecem. As palavras mudam, as reações mudam, as decisões ganham sabedoria. Porque o que foi curado no invisível começa a aparecer no visível. Essa transformação não é emocional, é espiritual. Não depende de ambiente, depende de entrega. Você pode estar em casa, na rua, no trabalho ou no meio de um desafio. Quando o interior está firme na presença, o exterior responde com estabilidade. O caos pode até acontecer ao redor, mas ele não entra mais do mesmo jeito, porque agora você sabe onde está sua base. Você deixou de viver apenas pelos sentidos e passou a viver pela fé. A fé que não precisa de explicação para confiar, que não exige sinais para seguir, que não negocia presença com conveniência. Essa transformação não se trata de se tornar uma pessoa perfeita. Se trata de se tornar uma pessoa real, inteira, conectada com o céu. E isso transborda. As pessoas à sua volta percebem. A sua presença se torna leve. A sua fala passa a carregar paz. Os ambientes onde você pisa se alinham, não porque você mudou de forma mágica, mas porque permitiu que Deus ocupasse o centro do seu ser. E quando Ele ocupa o centro, tudo ao redor encontra o seu lugar. Essa é a essência da transformação espiritual. Não é sobre mudar para impressionar, é sobre mudar porque você foi tocado. E esse toque não vem sempre em uma grande manifestação. Às vezes, vem em um momento simples de silêncio, onde você sente que algo foi quebrado, ou restaurado, ou ajustado. São esses momentos silenciosos, quase imperceptíveis, que mudam o rumo da sua história, porque é ali que decisões são tomadas, feridas são entregues, ídolos internos são destruídos, e o espírito tem liberdade para construir algo novo. Você não será o mesmo depois de viver esse nível de comunhão. E não porque tudo fora de você vai mudar, mas porque você vai mudar. E quem muda por dentro,
começa a mudar tudo ao redor. Há um novo você sendo formado nesse processo. Um você mais sensível ao Espírito, mais firme na palavra, mais atento à voz de Deus. E esse novo você é o reflexo de um coração que decidiu parar de correr para começar a permanecer. Permanecer em Deus. Permanecer na verdade. Permanecer no lugar secreto. Essa permanência gera consistência, gera discernimento, gera frutos que permanecem e, acima de tudo, gera uma vida com sentido, porque viver sem transformação é sobreviver. Mas viver com Deus, sendo moldado por Ele dia após dia, é experimentar o que Jesus chamou de vida abundante. Uma vida que não depende de circunstâncias para ser plena, que não depende de validação humana para ser segura. Uma vida que sabe de onde vem, para onde vai e com quem caminha. Essa é a maior transformação, a de quem encontra a presença no silêncio e, a partir dela, constrói tudo o que é visível, sólido, eterno, quando Deus se torna suficiente. Chega um ponto em que todas as buscas cessam. Não porque os problemas acabaram, não porque os sonhos foram todos realizados, mas porque o coração finalmente entendeu que Deus é suficiente. A presença dele se torna a resposta. Não há mais a urgência de preencher vazios com promessas ou garantias, porque o próprio Deus preenche. Ele basta, ele sacia, ele sustenta. Quando você chega a esse lugar interior, algo muda na raiz da sua fé. Você não busca mais apenas pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. E isso muda tudo, porque enquanto o mundo gira em torno do ter, você começa a viver a partir do ser. Ser filho, ser amado, ser encontrado, ser cheio daquilo que não passa. Essa compreensão não é imediata. Ela nasce no processo, é lapidada no silêncio, é amadurecida na caminhada. Deus vai aos poucos mostrando que suas mãos são poderosas, mas é o seu coração que transforma. E quando você se aproxima desse coração, tudo o que antes parecia indispensável começa a perder a força. Você já não precisa provar mais nada para ninguém. Já não precisa correr atrás do que não se encaixa mais na sua essência. Porque quem encontrou Deus de verdade entende que nele está tudo o que a alma sempre procurou. Não é conformismo, é liberdade. A liberdade de parar de negociar fé com ansiedade, de parar de condicionar a adoração aos resultados, de parar de depender do que é externo para ter paz no interno. Quando Deus se torna suficiente, o coração descansa. Você não precisa mais tentar controlar o que está fora do seu alcance. Você entrega, confia, espera, e não com medo, mas com esperança, porque você já experimentou a fidelidade dele, já viu o cuidado nos detalhes, já sentiu o consolo que ninguém mais soube dar. E isso te marca, cria uma nova base, uma nova maturidade espiritual. Você deixa de ser movido pelo imediatismo e passa a viver em aliança com o eterno. Essa é a fé que sustenta nos desertos, que ilumina nos vales, que fortalece nas esperas, porque ela não depende das circunstâncias, mas da presença. E essa presença não é uma ideia abstrata, é real, é viva, é intensa. Ela invade os momentos simples, está na pausa do dia, no olhar silencioso para o céu, no coração que se aquieta no meio da luta. É nesse lugar que você percebe que não está mais só, que nunca esteve. Deus não estava ausente, você é que ainda não tinha parado o suficiente para perceber. Mas agora, algo foi ativado, uma consciência nova, um desejo novo, um descanso que vem da certeza de que, se Ele está contigo, você tem o suficiente. E esse suficiente não é o mínimo, é tudo. Tudo o que realmente importa, tudo o que sustenta, tudo o que permanece quando o resto falha. A presença dele se torna o alicerce, a referência, a fonte, e então até os dias difíceis ganham outro significado.
Eles deixam de ser ameaça e passam a ser oportunidade de aprofundar a dependência. Porque se o mundo desaba, mas Deus permanece, nada está perdido. A alma que encontrou o suficiente não entra em desespero, ela entra em oração. Não se desestrutura, se fortalece, porque sabe onde está firmada. Você não precisa de uma vida perfeita, precisa de um Deus presente, e Ele está, hoje, agora, não na teoria, mas na prática. A suficiência dele é o que te permite viver em paz, mesmo quando tudo parece incerto. É o que te faz sorrir mesmo em meio às dores. É o que te faz seguir em frente mesmo quando os pés estão cansados. Porque a força que te move já não é mais sua, é dele. E isso basta. Não como quem se conforma, mas como quem finalmente entendeu que a maior riqueza da vida está em saber: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A presença que te envia. Depois de tudo que Deus faz em silêncio, depois da cura interior, da direção recebida, da transformação oculta que gera raízes, existe um próximo passo. Porque a presença de Deus não é um fim em si mesma. Ela é o começo. Deus não te encontra apenas para te consolar. Ele te encontra para te preparar. Ele te restaura para te enviar. E quando você entende isso, começa a perceber que todo o silêncio, toda a espera, toda a entrega estava formando um propósito maior. A presença que cura também é a presença que comissiona. Você não foi curado para ficar parado, foi curado para ser resposta. Aqueles que foram marcados por Deus carregam algo que o mundo não pode oferecer: a paz verdadeira, a clareza que não se compra, a fé que não se desfaz com o tempo. E isso precisa ser levado a outros. Não com discursos prontos, mas com vida, com presença, com atitude. Você se torna uma extensão daquilo que viveu com Deus, e onde você pisa, a atmosfera muda. Não porque você tem tudo resolvido, mas porque carrega aquele que te resolveu por dentro. E isso é mais forte do que qualquer argumento. A sua história silenciosa com Deus se torna testemunho. A sua jornada oculta vira autoridade. E quem anda com Deus não precisa se promover. O próprio Espírito confirma e envia. A presença que te preenche começa a transbordar. E onde há transbordo, há impacto. Há pessoas esperando pelo que você carrega. Há corações famintos esperando por alguém que saiba o caminho do lugar secreto. O silêncio que te moldou agora se torna voz. Voz profética, voz de consolo, voz de sabedoria. Deus usa os que o conhecem no íntimo para tocar o mundo de forma verdadeira. Porque quem aprendeu a ouvir no silêncio, aprende a falar com propósito, aprende a servir com humildade, aprende a amar com pureza, e isso se torna luz. Uma luz que não precisa chamar atenção para si, porque ela já brilha naturalmente onde as trevas insistem em permanecer. O envio de Deus não é um convite ao ativismo, mas à obediência. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que Ele mandar. É sobre viver no ritmo do Espírito, sensível às oportunidades que o céu coloca no seu caminho. Às vezes, Ele vai te usar numa conversa comum, outras em uma decisão difícil, em um gesto simples, em um conselho inesperado. O importante é que você esteja pronto, porque quem foi moldado no silêncio aprende a reconhecer os sinais com clareza e sabe quando é a hora de falar, quando é a hora de calar, quando é a hora de agir. O envio não é um evento, é um estilo de vida. É saber que em qualquer lugar você pode ser instrumento de Deus. E mesmo sendo enviado, você nunca sai da presença, porque agora ela está dentro. Você a carrega, você vive a partir dela. Não depende mais de ambientes específicos para sentir Deus. Você se tornou templo vivo, isso te dá autoridade, mas também te chama à responsabilidade, a de manter o coração alinhado, a de continuar buscando, a de não se perder nas tarefas e esquecer da fonte. A missão não pode substituir a comunhão. O servir não pode apagar a essência.
Por isso, quanto mais você for usado, mais precisará voltar ao lugar secreto. É lá que o combustível é renovado. É lá que o ego é quebrado. É lá que a dependência é reativada. E é lá que Deus sussurra: vai, eu estou contigo. A presença que te encontrou no silêncio agora caminha com você no envio. E não importa se o caminho for difícil, se o campo for seco, se o ambiente for hostil. Você não vai sozinho. Você não fala por si. Você é voz que foi afinada pelo céu. É passo que foi treinado na espera. É resposta que nasceu no secreto. E por isso você tem paz. Porque sabe que o que começou em você não era só para você. Era para ser derramado em outros. E quanto mais você entrega, mais recebe. Quanto mais serve, mais se torna cheio. Porque a presença não se esgota. Ela se multiplica em quem foi disposto a parar, ouvir, ser moldado e então enviado. Permanecer até o fim. O maior desafio não está em começar, está em permanecer. Porque começar é movido pelo impacto, pela emoção do momento, pela sede inicial. Mas permanecer exige decisão, exige raiz, exige profundidade. Depois que você experimenta a presença de Deus, depois que vive o silêncio que cura, a direção que guia, o envio que impulsiona, vem a parte que separa os convictos dos impulsivos. Continuar. Continuar mesmo quando a emoção passa. Continuar mesmo quando a rotina pesa. Continuar mesmo quando o céu parece silencioso de novo. Permanecer é o que diferencia uma experiência passageira de uma vida transformada. Deus não procura quem começa com força, mas quem termina com fidelidade. Ele está olhando para aqueles que, mesmo cansados, continuam, que mesmo sem sentir, escolhem crer, que mesmo sem aplausos, mantêm o altar aceso, porque a presença dele não é uma estação, é morada. É para sempre. E para viver esse para sempre, você precisa aprender a nutrir o que foi plantado. Rega com constância, protege com vigilância, guarda com zelo. A chama que foi acesa no secreto só permanece acesa quando você decide, dia após dia, não deixar o mundo apagá-la. O permanecer é prova de maturidade espiritual. É Ele que te sustenta nos dias em que tudo parece estar contra você. É Ele que te impede de voltar atrás quando a pressão aumenta. É Ele que te lembra de onde você saiu, quem você é e para onde está indo. E essa lembrança não vem da sua força, mas do Espírito que habita em você. A mesma presença que te chamou, te moldou, te enviou, agora te sustenta. E ela vai te carregar até o fim, se você não soltar a mão dele no meio do caminho. Permanecer é continuar buscando mesmo quando o silêncio volta a parecer denso. Porque agora você sabe que o silêncio não é abandono, é processo, é amadurecimento, é purificação. E quem permanece, colhe. Colhe frutos de paz, frutos de sabedoria, frutos de consistência. A sua vida se torna uma árvore firme, que mesmo nas tempestades continua de pé. E as pessoas se alimentam disso, porque o mundo está faminto de constância, de coerência, de verdade. E você carrega tudo isso quando escolhe não desistir. Você não foi chamado para visitas eventuais à presença de Deus. Foi chamado para morar nela, para viver cada estação da vida com Ele. Nos dias bons e nos dias difíceis, na abundância e na escassez, na clareza e na dúvida, Ele continua sendo o mesmo, e a sua permanência revela que você também decidiu ser o mesmo. Alguém que escolheu viver a fé de forma plena, sem fazer acordos com a instabilidade emocional. Isso não te torna melhor do que ninguém, te torna maduro, te torna estável, te torna alguém em quem Deus pode confiar mais. Porque quanto mais você permanece, mais Ele te revela, mais Ele te confia, mais Ele te envia. E esse ciclo se repete.
Você se recolhe no secreto, é moldado no silêncio, é direcionado na presença, é enviado com propósito e retorna para continuar. Esse movimento é a base de uma vida espiritual sólida. Não há atalhos, não há substituições. A permanência te constrói de dentro para fora. E quanto mais você permanece, mais você se aproxima dele. E quanto mais próximo dele, mais pleno você vive. E essa plenitude não é ausência de problemas, é presença de sentido. Permaneça. Quando tudo disser para parar, permaneça. Quando nada parecer fazer sentido, permaneça. Quando o mundo te chamar para o barulho de novo, permaneça no silêncio. Porque ali é o seu lugar. Ali é onde tudo começou. E é ali que tudo será sustentado até o fim. O legado do silêncio. Tudo aquilo que você vive com Deus no secreto não morre com você. Aquilo que foi gerado na presença, moldado no silêncio, sustentado na permanência, se transforma em legado. Não importa se você é conhecido publicamente ou se sua caminhada é discreta. Quando você vive uma vida fundamentada em Deus, cada escolha silenciosa, cada renúncia escondida, cada oração não ouvida por ninguém, constrói algo eterno. O céu inteiro testemunha. Isso ecoa muito além da sua própria história, porque o legado não se define pelo que você deixa nas mãos de alguém, mas pelo que você marca no espírito de alguém. E o silêncio bem vivido deixa marcas profundas. Há filhos que serão protegidos por orações que nunca ouviram. Há gerações que serão curadas por atitudes que você tomou sozinho com Deus. Há lugares que serão transformados porque você escolheu obedecer quando ninguém estava vendo. O mundo ensina que o impacto está no palco, mas o reino ensina que o verdadeiro impacto nasce no altar. Aquele que você construiu em silêncio, com lágrimas, com fé, com constância. E esse altar permanece. Mesmo quando você se for, a sua vida continuará falando. Porque quem viveu na presença deixa uma atmosfera que continua tocando os que ficam. O legado do silêncio é diferente de qualquer outro. Ele não depende de conquistas visíveis, mas de fundamentos invisíveis. Você pode até não ser lembrado pelos seus feitos, mas será lembrado pela paz que transmitia, pelo olhar que carregava a verdade, pela coerência entre aquilo que pregava e aquilo que vivia. E isso não se ensina em palavras, se transmite por essência. É o que Jesus fazia. Ele se recolhia, orava no secreto, buscava o Pai. E o fruto dessa intimidade era autoridade, amor, poder, entrega. Tudo o que ele fazia nas ruas era consequência do que vivia no monte. O mesmo vale para você. O seu silêncio de hoje é o terreno do legado que você está construindo. É ali que as raízes crescem, que os valores se firmam, que a fé se purifica, que a identidade se solidifica. E quanto mais profundo for esse lugar em Deus, mais longe vai o reflexo da sua vida. Mesmo que você não veja agora, está deixando um caminho claro para quem vier depois. Um caminho de verdade, um caminho de presença, um caminho de fé real. Esse é o tipo de herança que o tempo não rouba, que as crises não destroem, que as gerações não esquecem. E não se trata de ser perfeito, se trata de ser constante, de ser verdadeiro, de ser alguém que mesmo com fraquezas escolheu caminhar com Deus até o fim. Isso inspira, isso marca, isso ensina. O mundo precisa de exemplos assim. Gente que vive com profundidade, gente que carrega a presença mais do que cargos ou títulos. Gente que tem autoridade porque foi moldada no oculto. E se você chegou até aqui nessa jornada, saiba, você está construindo algo eterno, mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando ninguém entende, Deus vê, Deus honra, Deus continua escrevendo uma história através da sua obediência silenciosa. E essa história não termina com você, ela continua em quem você toca, em quem você inspira, em quem te observa em silêncio, porque o legado verdadeiro não precisa de palco.
Ele só precisa de coerência. E a coerência nasce de uma vida que escolheu todos os dias estar na presença. Esse é o maior presente que você pode deixar para o mundo. A lembrança de que Deus é real, que a fé é possível e que o silêncio pode, sim, transformar tudo. O chamado diário para voltar. A vida tem o poder de dispersar o coração. Aos poucos, as rotinas vão se sobrepondo. As urgências vão ocupando os espaços e o que antes era prioridade vira opção. A presença de Deus, que já foi o primeiro impulso do dia, começa a ser deixada para depois. Não por rebeldia, mas por distração. Não por incredulidade, mas por cansaço. E é por isso que existe um chamado que se renova todos os dias. O chamado para voltar. Voltar ao início. Voltar ao secreto. Voltar ao silêncio. Voltar à presença. Deus sabe como a alma humana é inclinada a se perder nas próprias responsabilidades. Por isso, ele não se ofende com o seu distanciamento. Ele espera, ele chama, ele sussurra no meio do caos. Ele permite que você sinta o peso da ausência não como punição, mas como convite. Convite para lembrar do lugar onde tudo fazia sentido. O lugar onde o fardo era leve, onde o amor era mais forte que o medo, onde a voz de Deus era mais clara que o barulho das expectativas. Esse lugar não ficou para trás. Ele ainda está acessível. E o Espírito Santo te chama agora mesmo. Volte. Volte com o coração sincero. Volte sem precisar organizar todas as respostas. Volte como está. Porque Deus não exige perfeição para recomeçar. Ele só precisa de disposição. O altar que você abandonou por distração pode ser reconstruído pela decisão. E um altar reconstruído com arrependimento sincero se torna ainda mais forte do que aquele que foi deixado, porque agora você volta com consciência, volta com sede real, volta sabendo o que perdeu, e isso dá valor ao retorno. Quem já esteve longe sabe reconhecer o valor de estar perto. Esse chamado diário é como o maná no deserto. Ele não se acumula, não se vive da presença de ontem. O pão de ontem não alimenta o espírito hoje. É preciso buscar, é preciso desejar. É preciso se levantar mesmo cansado e dizer: Senhor, eu voltei, eu estou aqui. E o mais belo é que Ele nunca te rejeita, nunca fecha a porta, nunca olha com desprezo. Ele sempre recebe, Ele sempre restaura, Ele sempre recomeça com você. Porque o amor dele não é baseado na sua constância, mas na fidelidade dele. E é essa fidelidade que sustenta a sua jornada. A fé não é feita só de momentos altos, é feita de escolhas diárias. Escolher ouvir, mesmo quando há silêncio. Escolher buscar, mesmo quando a vontade não vem fácil. Escolher voltar, mesmo depois de dias sem oração. Isso é maturidade espiritual. Não é viver preso à culpa, é viver impulsionado pela graça. A graça que sempre te chama de volta, que sempre abre um novo caminho, que sempre te oferece um recomeço. E a cada recomeço, há mais profundidade. Porque Deus não cancela processos, Ele os redime. E aquilo que parecia perdido, Ele usa para gerar algo novo. Hoje é mais um desses dias. Mais uma chance de retornar ao lugar secreto, ao lugar onde o mundo cala e a alma escuta, onde Deus sussurra verdades eternas que redefinem tudo, onde a sua identidade é restaurada, onde o fardo se dissolve, onde a presença cura o que a pressa feriu. Esse chamado não tem hora marcada, mas está sempre disponível. Só depende de uma resposta que pode ser agora. Uma resposta que muda o rumo do dia, que muda o tom da alma, que transforma uma simples pausa em um reencontro eterno, porque Deus está aqui e Ele te chama. Volte. O fim que se torna começo. O silêncio que te levou à presença, a presença que te curou, te guiou, te enviou e te sustentou até aqui, não termina neste ponto.
Porque com Deus, todo fim é um portal para um novo começo. Não há linha final na caminhada espiritual, apenas estações. E ao fim de cada estação, Deus propõe uma nova profundidade, um novo passo, uma nova entrega. O que você viveu até aqui foi precioso, mas não foi tudo. Foi preparação, foi semente, foi o alicerce de algo ainda maior que está por vir. E você só chegará lá se continuar caminhando com Ele. Muitos confundem o encerramento de uma fase com a ausência de propósito. Mas o propósito de Deus não se esgota, ele se renova. Quando você sente que algo terminou, não significa que Deus se afastou. Significa que Ele está te chamando para um novo nível, um novo tipo de fé, uma obediência mais madura, um silêncio mais profundo, uma escuta mais afinada. É assim que Ele trabalha, forma, envia e depois chama novamente para formar de novo, de outra forma, com outro foco, com mais clareza. Porque Deus é movimento e quem o acompanha nunca estagna. Este fim de jornada é apenas o início de uma vida mais consciente. Agora você não ora por hábito, ora por necessidade vital. Não busca por religião, busca por relacionamento. Não se aproxima para agradar, se aproxima porque não sabe mais viver longe. Esse é o maior sinal de que você foi transformado. A dependência espiritual se tornou parte de quem você é. O silêncio, que antes parecia desconfortável, hoje é onde você encontra descanso. A presença que antes era buscada por urgência, agora é cultivada por amor. E esse amor é o combustível do recomeço. Você não é mais o mesmo que começou essa jornada. Algo foi realinhado dentro de você. Um novo senso de identidade foi estabelecido. Uma nova visão nasceu. E mesmo que o mundo lá fora ainda seja o mesmo, você não é. E porque você mudou, sua forma de reagir ao mundo também muda. Sua forma de escutar, de escolher, de servir, de orar, de amar. E essa mudança silenciosa, constante, profunda, é a evidência de que a presença de Deus te marcou. Ela não passou, ela ficou. E agora ela vai com você. O início deste novo tempo não exige esforço, exige entrega. Você já não precisa mais provar nada para merecer estar com Deus. Você só precisa estar. Ele continua sendo o mesmo Pai que te atraiu no primeiro momento de silêncio. Ele continua desejando comunhão com você todos os dias. E agora que você conhece o caminho, pode voltar quantas vezes quiser. Pode permanecer o quanto precisar. Pode recomeçar sempre que for necessário. Porque essa é a essência da vida com Deus. Uma história que nunca termina. Apenas se aprofunda, que o silêncio continue sendo teu ponto de partida, que a presença continue sendo teu lugar seguro, que a direção dele continue sendo teu norte, que a missão continue sendo vivida com fé, que a permanência seja teu voto diário e que o legado que você constrói a partir disso toque mais vidas do que você imagina. Esse é o começo de tudo que vale a pena ser vivido.